Nós vamos conversar hoje sobre o segmento feminino, mais precisamente sobre etiqueta corporativa. Nossa entrevistada de hoje é a Maria de Fátima, ela que é empresária e mentora de mulheres. Maria de Fátima, seja muito bem-vinda, bom ter você aqui. Muito obrigada, Camila, pela oportunidade de poder falar um pouquinho dessa soft skill tão importante, tanto para nós mulheres, né, que vivemos aí no mundo de empreendedorismo, como também qualquer outro profissional. Afinal, vamos deixar os homens também participar dessa roda de conversa, Camila. E Maria de Fátima, para a gente começar então, o que é etiqueta nos dias atuais? Bom, Camila, se a gente for lembrar da etiqueta, né, de tempos anteriores, a gente sempre acha que é uma coisa muito engessada, que etiqueta é só para as pessoas muito ricas, muito abastadas e que ela não faz parte do nosso dia a dia. Então a gente ainda acha que a etiqueta ela tem a ver com lidar com talheres. Só que no mundo de hoje, no mundo do empreendedorismo e no mundo também corporativo, cada vez mais é uma soft skill que a gente tem que trabalhar. Porque a forma como a gente lida com o outro, como a gente faz networking, como você tem um respeito, tem regras de compliance, é muito mais do que saber lidar com garfos e facas. E Maria de Fátima, qual que é a importância da etiqueta corporativa e negócios para empreendedores? Bom, Camila, o que acontece? Nós, na maioria das vezes, eu também me considero, né, já que eu trabalho aí sou empresária há mais de 15 anos na área de prestação de serviços, a gente se preocupa muito com a questão do ganho, né, do financeiro. E muitas vezes, algumas situações comportamentais e a forma como a gente lida com situações adversas, elas ficam esquecidas. Então, imagine só, numa rodada de negócios, você não saber como entregar um cartão, porque sim, entregar um cartão de visita, existe todo um procedimento antes. Como é que você chega até um fornecedor que você quer fazer um relacionamento ou você quer vender o seu produto ou serviço? Tudo isso, a etiqueta corporativa, ela te dá base para que você seja visto de uma outra forma. E eu costumo dizer, né, eu tenho uma frase que é: como você deseja ser lembrado. Então, entender desses trâmites, de como você ter uma imagem mais positiva, tanto para os seus clientes, fornecedores e até mesmo para os seus colaboradores, caso você tenha uma empresa, é fundamental para que o seu valor seja percebido de forma diferenciada no mercado. E você, como marca, como o seu comportamento pode comprometer a sua reputação? Bom, Camila, um assunto bem complexo, principalmente no mundo de hoje, desse Brasil em que muitas pessoas não respeitam a opinião quando se fala de opiniões diferentes. Digamos, por exemplo, que você seja aquele gestor que ainda não sabe, né, que a sua marca pessoal, que você precisa lidar com a sua inteligência emocional, que a etiqueta para negócios e comportamento é extremamente importante, desculpe, a etiqueta corporativa, que você é aquele gestor que ainda, quando acontece alguma coisa, dá soco na mesa, ou que você faz um assédio a um funcionário, um assédio moral, ou que você acha que resolve as coisas gritando, ou que, de repente, numa situação de compliance, você não sabe se é o momento adequado ou não para convidar o seu fornecedor ou o seu cliente para um jantar ou um almoço, sem que isso deixe algum tipo de ruído, isso afeta a sua reputação. Porque qualquer comportamento hoje que não esteja dentro do seu planejamento de comunicação, dentro do seu planejamento de marca, pode afetar, inclusive, a sua imagem pessoal, não só a empresa. Né? A reputação de uma empresa, eu sempre digo, a gente leva anos para construir uma credibilidade, uma reputação, mas um deslize não é perdoado. Então, é muito importante que você saiba como é lidar com essas situações e que você, se você desejar, né, saiba mais sobre os códigos de comportamento, tanto para o mundo de empreendedorismo, como também no mundo corporativo. E Maria de Fátima, a imagem pessoal, ela reflete sobre a percepção do produto ou do serviço?
Sim, Camila, hoje nós estamos conectados 24 horas. Não tem jeito, né? Todos nós aqui sempre falamos, né? Nós nos vendemos. Eu sempre costumo falar que a gente se vende a partir do momento que a gente sai da cama. Nossa, mas isso é um absurdo, sim. Nós estamos o tempo inteiro vendendo a nossa imagem. Então é preciso que a gente cuide da nossa imagem. E quando a gente fala de imagem, nós não somos partes, né? Nós somos um ser integrado. Então é preciso sim que a gente cuide da nossa aparência, que a gente cuide do nosso comportamento. É importantíssimo saber para quem a gente fala, porque para cada público, para cada tribo, existe uma comunicação diferente. Entender qual é o nosso posicionamento digital. Tudo isso faz parte da nossa imagem pessoal. E a nossa imagem pessoal é que nos leva adiante. Afinal de contas, ela tem muito a ver com a nossa marca. E se a gente quiser realmente ter uma marca pessoal, né, uma imagem de valor para o mercado, a gente tem que olhar um pouco mais de cuidado para isso. E Maria de Fátima, a convivência pessoal, né, no ambiente corporativo ou de negócios, também é possível trabalhar a etiqueta nesse relacionamento. Tem tudo a ver também, não tem? Sim, eu sempre digo, né, que um bom líder é aquele que sabe liderar pelo exemplo. Então é importante que a gente saiba olhar, né, dentro da nossa equipe o que está acontecendo de ruído. Exista também, né, que toda empresa, por menor que seja, e a gente sabe às vezes a dificuldade daquele microempreendedor que está começando um negócio, que ele tenha muito bem trabalhado. Qual é a sua missão? Quais são os valores? Para que isso seja passado para toda a equipe. Porque não adianta, por exemplo, eu desejar que a minha empresa seja vista como uma referência em, por exemplo, sustentabilidade, se eu não trabalho isso, né, dentro de mim, se toda a minha comunicação e se a minha equipe não faz isso. O tempo todo, se você está com o crachá da empresa, você está representando ela em qualquer situação, seja em eventos, em viagem, em feiras, em congressos. Você tem que entender que você representa uma empresa. Então, esse líder, ele tem que verificar o que sai, né? Qual é o ruído que acontece ali dentro da equipe e tentar trabalhar de forma individual, ou conversando, né, o feedback para um funcionário, ou até mesmo contratando um profissional que trabalhe essa questão da etiqueta, dos valores, dos quais são os códigos comportamentais que são importantes para essa empresa, né, para que ela seja também vista como uma referência, porque não adianta nada o líder ou alguém, né, o dono do negócio, vamos dizer assim, entre aspas, ter todo um comportamento se o resto da equipe não tem. O atendimento ao cliente é fundamental e isso é de cima para baixo. Maria de Fátima, você como mentora, quais são as regras para uma boa convivência no ambiente de negócios, pelo que você percebe aí com a sua experiência? Bom, Camila, eu acho que é fundamental a gente ter um ambiente de respeito, antes de qualquer coisa. Respeito em todos os sentidos. Respeito se você pensa diferente de forma política, religiosa, se você tem ideias. Isso é uma coisa sua que não deve ser externado e a gente tem que ter muito cuidado, porque isso, inclusive, pode causar demissões ou situações não muito agradáveis dentro de um ambiente de trabalho. Saber qual é o seu posicionamento. É importante você entender que tudo que vai para a internet também resvala aqui na nossa vida do offline. É importante que a gente saiba disso. É importante que você saiba as regras de compliance da sua empresa, o que você pode ou não pode fazer, e isso não é nada demais. A gente precisa entender que toda empresa tem a sua regra, e se você quer trabalhar numa empresa ou quer lidar com um fornecedor, você precisa entender, né, qual é a cultura. Hoje a gente vê que a China é um grande parceiro comercial do Brasil e a gente, para quem trabalha, né, com esses, no caso, fornecedores e clientes, a gente precisa entender qual é a cultura deles, que é a diferença da nossa e respeitá-la, entender sobre isso. Entender também, por exemplo, que assuntos pessoais a gente tem que ter muito cuidado para não dividir e para que não leve isso
para que não se torne uma fofoca de corredor e simplesmente, né, ter sempre um olhar mais atento para aquilo que você está fazendo. Se o seu comportamento está adequado, se o seu dress code está adequado, de acordo com os valores da empresa. Então, tudo isso você cuida do seu comportamento e também da sua imagem e da forma como você é percebido pelas pessoas. Muito legal, Maria de Fátima. O nosso bate-papo tá bem interessante, é um assunto bem extenso mesmo, né? Já vi que a gente tem muita coisa para falar sobre essa etiqueta corporativa, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí, é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial, hoje falando sobre etiqueta corporativa. Eu volto a conversar agora com a Maria de Fátima, que é empresária e mentora de mulheres. Maria de Fátima, quando perceber que é preciso trabalhar a etiqueta para negócios ou no setor, no ambiente corporativo? Bom, Camila, a etiqueta corporativa ela deve ser trabalhada em qualquer momento. Mas se você começa a perceber que é sempre bom, eu sempre falo que é interessante a gente fazer uma pesquisa de como as pessoas têm nos percebido. É importante que a gente tenha, né, acesso aos feedbacks e não leve isso para o lado pessoal. E também que a gente verifique o que está dando de ruído na nossa imagem. Será que a minha postura como líder ou como empreendedor ou como gestor de uma empresa é correta? Como é que a minha equipe me percebe? Porque a pior coisa que existe é quando chega, por exemplo, o gestor, ou o diretor, ou um fornecedor, e as pessoas assim, ai meu Deus, sabe? Você se acua, você fica com medo, isso já é um sinal de que tem alguma coisa errada. É interessante também você perceber como é o seu comportamento, se você tem alguma dificuldade, por exemplo, em resolver situações de conflito, se você tem alguma dificuldade de como é que você trabalha o seu networking, como é que você precisa mais, por exemplo, de um cartão, como eu falei no bloco anterior, Camila, entregar um cartão de visita, como é que eu tenho acesso a um cliente, como é que eu abordo um futuro cliente dentro de uma feira ou de um evento. Se eu tenho essas dúvidas, e se eu tenho algum ruído na minha imagem, é a hora da gente procurar ajuda. E Maria de Fátima, além de mentora, você é criadora do método VP, Você no Palco. Que método é esse? De que forma ele tem ajudado mulheres aí no ambiente de negócio? Me conta. Bom, Camila, eu digo que o método VP é o você no palco da sua vida. E isso tem muito a ver com a história aqui, né, da Maria de Fátima. Me permita aqui falar um pouquinho, se eu for, né? Com certeza. Um pouco eu sou de uma menina, né? Eu sou a menina do caju, eu sempre falo isso, eu tenho um orgulho da minha vida, eu acho que é uma coisa que faz parte da minha história, de uma família muito simples e muito humilde, que sempre desejou sair, né, daquela vida e construir algo. E eu percebi que eu sempre estive no palco da minha vida. Então eu quis criar essa mentoria para mulheres, para que elas possam assumir o palco, seja qualquer palco que que essas mulheres desejem, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, alcançando seus objetivos. E eu digo que a gente trabalha todos os pilares. A gente trabalha o autoconhecimento, porque é importante a gente saber quem é, e a maioria de nós, mulheres, não sabe, né? Às vezes a gente está perdida e não sabe realmente olhar para o nosso interno e colocar isso para fora. A gente trabalha toda a questão da nossa aparência para que a gente tenha uma imagem realmente, né? Uma comunicação não verbal de impacto, a parte de comportamento, de comunicação, que é fundamental, porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém, então a gente precisa saber, né? Mais uma vez, eu vou usar até aqui um termo, a tribo que a gente quer liderar, e como a gente alcança esse palco, tendo presença, posicionamento digital e sendo realmente uma pessoa e uma mulher que transforme vidas. Eu sempre tenho, talvez seja uma utopia, mas
Eu tenho um desejo muito grande e eu acho que é criar uma comunidade de mulheres que apoiam outras mulheres, porque assim a gente consegue crescer juntas, né? Vamos ver se a gente Sim. consegue aí uma ajudar a outra. Que história bacana, Maria de Fátima. E você usa esse método nas mentorias que você oferece? São mentorias corporativas, individuais, para grupos, né, de mulheres empresárias ou de uma empresa? Me conta um pouquinho sobre o teu trabalho. Bom, a mentoria, elas são feitas ou individualmente ou em grupo, é uma mentoria apenas para mulheres, mas para empresas eu tenho um outro programa que é justamente o treinamento de etiqueta e comportamento, né, em que a gente trabalha toda a questão de imagem pessoal, voltada realmente para resultados, porque a nossa imagem, né, ela vende. Eu sempre costumo dizer para as minhas clientes, nós temos que estar sempre prontas para assinar o contrato de milhões. E esse contrato de milhões pode acontecer a qualquer momento. E que a gente também trabalha toda a parte comportamental para que a gente realmente seja vista como um diferencial de mercado, né? Porque no mundo de iguais, nós precisamos ser diferentes. Com certeza. Agora, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção. A forma como a gente, né, se veste. Isso influencia na imagem que a gente quer passar, não só a nossa imagem pessoal, mas a imagem do nosso negócio também? Sim, é fundamental, Camila. Eu sei, né, que às vezes dá preguiça da gente se arrumar, que mas eu preciso colocar uma roupa, eu preciso colocar uma maquiagem. Sim, né, foi o que eu falei anteriormente na outra resposta. A gente tem sempre que estar pronta para assinar o seu contrato de milhões. Então é fundamental que a gente trabalhe o nosso autocuidado e que a gente se vista de forma com quem a gente quer falar. Porque isso também, Camila, é bom que foi ótima essa pergunta, porque o que acontece? Às vezes eu me arrumo em excesso, não que esteja errado, mas as pessoas com quem eu quero falar, o meu produto, não é para esse tipo de pessoa. Isso pode causar um distanciamento. Ou então eu não me arrumo, mas eu quero vender, por exemplo, um produto de alto ticket. Então é complicado, a gente precisa entender, por isso que eu criei a minha mentoria, e eu falo isso também nas palestras e cursos de imagem pessoal e comportamento para empresas, que é fundamental você saber quem é o seu público, porque ali você começa a trabalhar a sua aparência e a roupa como ferramenta de comunicação. Perfeito. E como criar uma imagem de impacto, de mulher empoderada, dona do seu negócio? Bom, Camila, eu digo o seguinte, primeiro é se conhecer. A pergunta que eu deixo é: quem é você? Quem é essa mulher? E a partir disso, você criar, né, uma estrutura, vamos dizer, criar uma metodologia de se achar linda todos os dias, de não se comparar com outras mulheres ou com outras pessoas. Você é linda do seu jeito e é única e exclusiva. Isso é marca pessoal. Então, criar essa imagem, estar adequado, observar, né, a questão de maquiagem, como é que você se comporta, se você usa roupa, quais são as combinações de cores, se você usa muita estampa, mas sempre respeitando a sua essência. Essa imagem de impacto a gente cria, eu sempre falo que tem que ter uma coerência, uma clareza e também uma consistência entre quem a gente é, né, aqui no externo, com o que sai da nossa boca, dos nossos gestos e principalmente do nosso coração. Sim, e sempre tomando cuidado para não passar uma imagem errada, né? Que muitas vezes acontece isso. Você já teve exemplos de pessoas que queriam passar uma determinada imagem e por se vestir de forma errada ou se portar de forma errada passava uma outra imagem? Sim, Camila, eu vou até trazer um exemplo que deve ter mais ou menos uns 2 anos atrás, num programa, né, que as pessoas ficam confinadas. Tinha uma cantora de rap que passava, que se vestia de uma forma e tinha todo um discurso, uma comunicação de uma mulher totalmente, né, diferente. E quando ela foi para o confinamento, apareceu a sua verdadeira essência e houve aquela questão de política de cancelamento. Eu trouxe esse exemplo porque eu acho que é algo bem que talvez esteja mais fresco na memória das pessoas.
E é justamente isso, não adianta você estar impecavelmente vestido se o seu comportamento, quando você trata, você não dá bom dia para o porteiro e você trata as pessoas com soberba. Como também não adianta você achar que está tudo bem usar também apareceu recentemente, a coisa de um tempo atrás, numa rede social, uma menina reclamando que ela foi para uma entrevista de emprego e simplesmente nem deixaram que ela fizesse a entrevista e ela achou um absurdo, mas ela estava com calça jeans totalmente rasgada. Ok, se faz parte do seu vestuário, da sua vestimenta, se você acha legal usar esse tipo de roupa, que você usa no seu final de semana, mas não é uma roupa adequada para uma imagem profissional. Então a gente tem que ver, é uma questão que eu sempre falo, a elegância é uma questão de adequação. Você precisa estar adequado para os ambientes que você deseja e entender que sim, no meio corporativo, unhas feitas, roupa passada, sem estar rasgado, sem estar com manchas, o homem com barba feita, unhas aparadas, se você for usar um costume, que ele esteja alinhado no seu corpo, mesmo até lá, algumas empresas usam muito o casual day de sexta-feira, não é para ir de qualquer jeito, é apenas uma roupa um pouco mais informal. Então essas observações, elas comprometem, aí novamente a gente vai voltar lá naquele assunto do primeiro bloco, elas comprometem a nossa reputação e comprometem a nossa imagem pessoal e de repente imagina chegar um cliente, está todo mundo de qualquer jeito, né? Nossa, se a pessoa não cuida nem da sua equipe, como ela vai cuidar do meu negócio? É um pouco complicado, então a gente tem que ter essas observações que são muito importantes. É verdade. Podemos dizer então que a etiqueta corporativa é fundamental para o sucesso profissional? Totalmente. Eu acho que o profissional hoje, o profissional completo, não só é aquele que tem habilidades técnicas. Eu vou deixar uma frase aqui, Camila, que é da minha autoria. Se o seu currículo abre portas, é o seu comportamento que mantém elas abertas. Olha que bacana! Maria de Fátima, eu queria agora saber de você, qual a dica que você dá, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, as mulheres empreendedoras, né? Para que elas se saiam melhor nos seus negócios, no ambiente de trabalho, a maneira como se porta. Qual a dica de ouro que você dá para as nossas telespectadoras? Seja fiel e autêntica à sua essência, mas cuide, ilustre a sua armadura. É uma frase que não é minha, eu peguei emprestada, mas é importante, né, que a gente esteja preparada novamente. Vou falar uma coisa que eu já falei aqui, estou sendo repetitiva, me perdoe, Camila. Nós temos que estar, nós mulheres, precisamos estar preparadas para assinar o nosso contrato de milhões. E o contrato de milhões não é assinado para aquela mulher que está lá de qualquer jeito, largada, né? Acredite no seu potencial, você consegue. Muito bem, vale a pena repetir ainda mais uma frase poderosa como essa que você falou, né? E Maria de Fátima, você oferece as mentorias e os atendimentos de forma presencial, também online? Como é que funciona? Sim, eu tenho um espaço aqui no Rio de Janeiro para atendimentos presenciais, mas também atendo online em qualquer lugar do Brasil e geralmente a comunidade luso, né, luso brasileira, eu também faço os atendimentos. Muito bom. Então, para quem quer trabalhar a etiqueta aí no ambiente de negócio, no setor corporativo, vai ter muito sucesso se seguir aí as dicas, os passos que a Maria de Fátima deu. Maria de Fátima, mais alguma observação sobre esse assunto? A gente já está finalizando a nossa entrevista. Sempre deixo, né? Eu não sei se vai conseguir pegar aqui, Camila, mas eu tenho uma tatuagem, né, que é uma borboleta, uma seta que fala sobre foco e transformação, que eu trago isso para minha vida. E eu queria deixar uma frase, eu sempre termino as minhas entrevistas, as minhas palestras, porque ela é uma frase que para mim é muito importante. Eu acredito na sua transformação. E você? Muito bem, fica aí a reflexão, né? Muito obrigada, Maria de Fátima. Foi ótimo esse bate-papo. Obrigada pelas dicas que você deu.
Eu que agradeço pela oportunidade, Camila. Muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigada. Até a próxima oportunidade. Que entrevista bacana, né? Espero que você tenha aí aprendido bastante com a Maria de Fátima. E aqui no canal Empreender, você já sabe, né? É sempre um bom negócio assistir. E olha, eu te espero na próxima entrevista especial. Tchau!